Olá, meu nome é Vitor. O meu é Raul. Meu nome é Guilherme. Sejam bem-vindos à aula online do curso de Java Programação Orientada a Objetos. Nós somos alunos do quarto semestre de ADS, período noturno, alunos da FATEC da Zona Leste. O tema da nossa aula de hoje são recursos avançados, sendo stream, inputs e outputs e filtros. Vamos explicar passo a passo e depois vamos ter uma implementação ao vivo. Não percam! Vamos começar com o stream. O que seria o stream? É aquela tecnologia dos canudos. Como sabemos, a linguagem Java ela permite o acesso do dispositivo através de muitos outros programas e sistemas. Então, se você quiser acessar o pendrive, você consegue pelo Java. Se você quiser acessar um disco rígido, um HD externo, por exemplo, você consegue fazer esse acesso através do Java. Mas para tudo isso, a gente precisa criar um fluxo chamado stream. Todos nós chamamos de canudos de uma forma bem carinhosa, nós do ramo da programação. Através desse canudo, nós temos dois tipos, eu vou falar um pouco mais à frente. Esses canudos eles fazem o envio e recebimento dos dados do dispositivo e também fazem esse fluxo de transmissão entre o sistema e o dispositivo e vice-versa. Então, se o dispositivo quiser mandar uma resposta para o sistema vai receber através do fluxo stream. Se o sistema precisar mandar uma resposta ou pedir algo para o dispositivo, fazer uma solicitação para o dispositivo, através do fluxo stream. Esses fluxos eles são separados como envio, sendo o output, e também como recebimento, que é o input. E para a gente acessar cada tipo de fluxo, a gente precisa criar um canudo de input para fazer a transmissão dos dados recebidos e o output para a gente conseguir transmitir os dados enviados de um dispositivo para o outro ou de um sistema para um dispositivo. Então, aqui nós temos os dois tipos de stream. Temos o byte stream, que é composto por 8 bits, 1 byte. 8 bits são 1 byte, como todos nós sabemos. Esse byte stream ele é utilizado para transmitir informações que são binárias, ou é ou não é. São imagens, arquivos de som, objetos, entre outros. Esse tipo de canudo, o byte stream, ele vem da classe input stream e da classe output stream. Um deles é feito para leitura e o outro para gravação. Character streams. Ele é composto por 2 bytes, 16 bits. Ele é utilizado para alguns tipos de arquivo que são um pouco mais pesados, que precisam de um pouco mais de alocação de memória para serem transmitidos. São os textos simples, alguns scripts, XML e HTML. Esse canudo, que é o Character Stream, ele vem da classe Reader e Writer. A classe Reader lê e a classe Writer escreve. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Escreve. Agora iremos falar sobre filtros. Nada mais são que máscaras que o Java utiliza para passar uma impressão de simultaneidade para o usuário. Por que isso? Porque todos nós sabemos que o Java trata qualquer tipo de string, por exemplo, byte a byte, ou qualquer tipo de arquivo. Mas a partir dos filtros, o usuário não precisa passar necessariamente byte a byte. Ele pode passar a quantidade de strings ou qualquer outro tipo de arquivo ao gosto do mesmo, e o Java fará o tratamento devido para que na hora da gravação ou leitura desse arquivo, ele trate byte a byte, como é o único jeito que o próprio Java sabe fazer. O Buffer Writer e o Object Output Stream são os filtros usados pelo Java na hora da gravação de um arquivo.
Já o Buffer Reader e o Object Input Stream são os filtros que o Java utiliza na hora da leitura e apresentação desses mesmos arquivos. Os 4 tipos de filtros estão dentro de duas classes, podemos dizer assim. A Writer, onde fica alocado os Buffer Writers e o Object Output Stream, e a Reader, onde fica o Buffer Reader e o Object Input Stream. Bom, então vamos lá. Como programação, né, muita teoria não adianta, então vamos aplicar os conceitos que a gente falou na prática. A gente vai fazer uma aplicaçãozinha simples, onde vai ter um text field de 2 botões, onde a hora que você clicar no botão, ele pega o conteúdo do text field e salva no arquivo .txt. E quando você clicar no botão para ele ler, ele tira o conteúdo desse arquivo .txt e joga no text field de volta. Para a gente treinar um pouco desse input e output. Primeiro vamos aqui criar um projetinho Java. Java Project, que a gente vai chamar de input output. Vamos criar um pacote dentro desse projeto. Vamos chamar de janela IO. E agora vamos criar uma classezinha teste para a gente poder brincar. Ela vai ter um método main. Primeiro vamos aplicar os conceitos e construir nossa janelinha, como já foi passado nas aulas. Deixei a letra aqui bem grande para ficar bom na hora de visualizar o código. Então vamos lá. Primeiro vamos criar a janela dentro do construtor. Vamos deixar para no método main chamar esse construtor. Aí vamos lá começar a construir nossa janela. Primeiro vamos criar painel, quer dizer, melhor dizendo, uma janela. Janela. E vamos chamar essa janela de minha janela IO. Vou colocar uma barrinha aqui para ficar mais bonitinho. Agora a gente cria um painel para colocar dentro dessa janela. Aí a gente adiciona na janela o painel. Opa, não é isso aqui não. Agora vamos criar nossos componentes. Primeiro de text field, que a gente vai chamar de txt. Opa, faltou o new. E dentro dele vamos colocar um valor de inteiro para representar o tamanho dele. Opa, por 100. Deixar ela como, colocar a visibilidade dela como true. Colocar para quando clicar no botãozinho de sair lá em cima, para ela sair. Sair quando clicar para ele sair da execução. Agora, para a gente conseguir manipular esses componentes, a gente tem que transformar eles para campo. A gente vai aqui em refactor, aqui ó, para converter ele em campo. Fazendo assim, a gente vai conseguir manipular esses botões para conseguir pegar o conteúdo da caixinha de texto e para colocar alguma ação dentro desses botões. Lá, fazer isso também para o botão de salvar
e também para o botão de ler. Como vocês veem, ele cria aqui em cima antes do construtor. A ideia já faz isso pra gente. Agora vamos mexer aqui, ó. Primeiro vamos rodar ele para ver se a janelinha está funcionando direito. E aqui a janelinha, nossa janelinha. E nossos botões, que ainda não tem ação nenhuma porque a gente não colocou essa ação para eles. Ou melhor, a gente já colocou essa ação para eles. Só falta a gente programar para elas fazerem alguma coisa e não estar lá só de forma inútil. Então, para mexer aqui, primeiro a gente pega numa string, que a gente vai chamar de cmd, de comando, para ele pegar que botão a gente está clicando. Opa, aqui, né? Vou colocar ele aqui como E. Isso aí pega o comandinho para a gente saber qual é. E aqui vamos começar os conceitos que a gente falou anteriormente. Vamos criar primeiro um arquivo para ele poder jogar em algum lugar do sistema operacional. Opa, não, teste não. Vou importar aqui a classe I/O, file I/O, e criar um novo file. E o caminho dele, a gente quer que ele crie um teste no desktop. Então, ó, c /users /x, que é o usuário da minha máquina. Aqui ele vai pro desktop. Ele vai chamar teste.txt. Vamos lá, vamos capturar o botão agora. No cmd.equals ignore case, que é para ele ignorar se está maiúsculo ou minúsculo. Aqui vamos lá, se for o botão salvar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, primeiro, como a gente está falando de uma gravação que é entrada ou saída, a gente precisa ou lançar um throws ou tratar dentro de um try catch. Para que se ele não conseguir, se ele der falha por algum motivo, ele ainda consiga tratar esse erro. Então aqui o try, e todo try tem que ser seguido de um catch. Então vamos colocar tudo aqui dentro do nosso try. Para começar, a gente tem que criar o fluxo, como foi dito anteriormente, para ele estar da saída. No caso, a gente quer gravar, então a gente vai usar o fluxo stream file writer, que a gente vai chamar de fw. E aí a gente tem que passar o parâmetro do arquivo que a gente quer gravar em cima, que é o que a gente está criando aqui em cima, o teste.txt. A gente passa ele como parâmetro. E aí a gente cria o conceito de máscara, que é para a gente não ter que jogar um por vez cada caractere de uma vez. A gente cria uma máscara, onde ele vai pegar tudo de uma vez, colocar dentro dessa máscara e gravar de uma vez. Ou seja, esse filtro, ele tira um pouco da complexidade, você tem que fazer um a um. Você joga tudo de uma vez do jeito que você quer, ele dá um jeito de gravar. Então, vamos lá, um buffer writer, que a gente vai chamar de bfw. E vamos passar por ele, para o parâmetro, o fluxo da gravação que a gente criou, que é o fluxo stream, dentro dessa máscara para ele conseguir funcionar. E aí a gente criou uma string chamada texto para ele capturar do nosso txt o que a gente quer, que é a mensagem que a gente vai estar digitando. Que sai um 0. get text. E a gente joga dentro do nosso querido buffer para ele dar o write desse texto que a gente criou, dessa variável texto, onde ele vai estar pegando o comando de txt, o comando do text field, nossa variável chamada txt. Aí a gente tem que fechar os dois fluxos que a gente abriu. A gente dá fecha o file writer, close, e fecha nosso buffer writer. Ponto. Close. E está pronta a nossa gravação. Agora, e é importante para a gente saber que gravou,
como é um exemplo simples, vamos só colocar para ele limpar a caixinha de texto. Então a gente dá um set text nela, com uma string em branco. Vamos ver o erro que ele está falando aqui, só para renomear que ele vai dar certo. Eita, quando dá esses erros de sintaxe é um problema. Vamos lá, agora vamos fazer outro if para a gente tratar o nosso botão de ler, para ele ler o arquivo. Else if, se esse comando que a gente está pegando do botão que a gente tem na tela, se ele for igual a ler, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai primeiro abrir nosso querido try catch, pelo mesmo motivo do anterior, para ele conseguir, se você quiser tratar esse erro, se ele não conseguir achar esse arquivo. E vamos do mesmo jeito, começar criando o nosso fluxo de leitura. Passando o nosso arquivo, para ele abrir o fluxo de leitura em cima do nosso arquivo txt que a gente criou. E vamos também criar a nossa máscara para ele puxar tudo de uma vez e a gente não se importar do jeito que ele está puxando, só se importar com o resultado final. Opa, é buffer reader. Chamar carinhosamente de BFR, que ela vai ser igual ao nosso buffer reader, que vamos passar esse fluxo que a gente abriu por parâmetro. E aí, aqui a gente vai fazer um while para que, enquanto tiver alguma coisa nessa máscara, tiver algum fluxo dentro dela para ser transmitido, enquanto esse fluxo estiver pronto, a gente vai trazer ele para dentro de uma string. A gente vai chamar também de texto ler, para deixar com um nome diferente. E ela vai puxar esse bf. E ela vai puxar a linha de leitura do arquivo txt. E vamos jogar esse fluxo que ele está lendo, que está jogando para dentro dessa variável, para dentro do nosso txt. Do nosso txt, no caso, o nome da nossa variável, para o nosso text field. Set text, o texto de leitura. E após isso, acabou de ler, a gente pega, fecha nosso fluxo de leitura do arquivo, fecha o nossa máscara também. Aqui ele também está dando fala que está o nome duplicado, que ele corrige pra gente. Aparentemente não deu nenhum erro. Vamos tentar testar, né? Vamos ver se ele roda de primeira. Aqui, vamos lá. Teste, vamos colocar lá, teste de entrada e saída de dados. E vamos para ele salvar. Opa, acho que não salvou. Vamos ver o que está dando de erro. Bom, a gente descobriu aqui o erro do código que a gente fez, né? Porque fazendo na hora é assim mesmo. A gente estava colocando, estava colocando primeiro para ele fechar o fluxo de entrada no arquivo para depois fechar o fluxo da máscara. Tem que ser ao contrário. Primeiro você fecha a máscara para depois você fechar o fluxo do arquivo. E aqui a gente cometeu provavelmente o mesmo erro, então já vamos antecipar. E vamos lá rodar de novo. Criando teste de entrada de dados. Salvou, ele criou o arquivo txt aqui, tá aqui, teste de grava, ou seja, funcionou, gravou. Agora vamos tentar ler de volta. Se a gente clicar em ler, ele puxa o mesmo arquivo e puxa aqui de volta. Assim foi o nosso exemplo de
input e output de dados. Espero que todos tenham gostado da aula, entendido pelo menos alguma coisa. Se a gente explicou alguma coisa de forma errônea, peço desculpas. E é isso, até a próxima aula. Beijos, saudações romanas.